Já pensou um dia, um dia após o sepultamento da sua mãe, você na madrugada, escutar ela falando assim, aquela voz dela, hein? Apague a vela, meus filhos. A nossa história de hoje, ela é bem antiga mesmo, bem antiga. Eu escutei essa história quando cheguei aqui em São Paulo, que eu cheguei aqui tinha uns 4 para 5 anos. E foi a primeira vez que eu escutei essa história, foi... Não sei quem contou, sei que o pessoal lá em casa contava essa história, né? E eu vendo ele correr esses tempos, ele recontou essa história. Eu falei, nossa, essa história é antiga, eu já conheço ela de muito tempo, né? E é bem interessante. Conta de uma senhora que morava num lugarejo antigo. Lugarejo, olha, se tivesse umas 40 casas ali, era muita casa, né? E ela tinha 3 filhos, homens, né? E naquele tempo, esse vilarejo era tão antigo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, a gente também não tinha energia elétrica. Aqui em São Paulo, a gente usava vela nos cômodos. Com o tempo que minha mãe pediu para uma vizinha luz emprestada e ficou pagando, né? Fez aquele bico de luz e a gente pagava para essa vizinha a luz. E aqui, que é, né, de São Paulo, né, já não tinha vela, não, 78 por aí. A gente usava água de poço. Os vizinhos aqui tudo tinha poço. E nesse vilarejo, não conta o nome do vilarejo, mas assim, não era aqui, né, em São Paulo. Então, nessa época, tudo era vela. A energia ainda não tinha chegado lá, né? E essa senhora, toda noite, ela tinha uma preocupação, porque ficava a vela no quarto, né? Dos filhos, ficava a vela na cozinha, ela apagava aquelas velas. E quando ela chegava no corredor, que chegava no quarto dos meninos, dos 3 filhos, ela dava uma olhadinha e falava, os meninos já dormindo, né? E ela falava, apaguem a vela, meus filhos. E passava. Toda noite, ela tinha essa rotina. Caía a noite, ela deixava tudo pronto, apagava as velas da sala, da coisa, e quando chegava assim naquele corredor, olhava e, como sempre, com aquela vela acesa. Ela apague a vela, meus filhos. Sempre lembrando. Ia dormir. E passado um tempo, essa senhora ficou doente. Muito ruim mesmo, caiu de cama. E faleceu. Não teve jeito. Doença muito grave, ela faleceu. E ficaram muito tristes, né? Aí fizeram o sepultamento dela. Vieram pra casa, passaram assim, ela morreu na madrugada, fizeram aquele velório. Na manhã sepultaram e vieram pra casa, todo mundo triste, né? Já aquela coisa assim, que aquele primeiro dia é péssimo. Aí eles foram dormir, né? Fizeram aquela janta, aquele negócio, jantaram. E apagaram as velas nesse dia, apagaram tudo, né? Apagaram a vela da sala, apagaram e no quarto também. Deitaram os 3, né? E o mais novo com medo, com medo. Ele ficava, ai, tô com medo, né? E os 2 mais velhos começaram a dormir e roncar. E eles apagaram a vela, não tinha vela acesa, não tinha nada não. E aquele pequeno lá, o mais jovem, né? O caçula, né? Aquele medo, ai, Deus, que medo. Eu não gosto de ver gente morta, que eu fico com aquela impressão. Que tem gente que tem medo de gente morta, né? Tem gente que tem medo de fantasma. Agora tem gente que tem medo do defunto morto no caixão, que pior ainda, eu não tenho medo disso não, né? Não tenho medo nem do fantasma, imagina do defunto. E aquele menino com aquele medo daquele defunto, parecido, não, do caixão, né? Que fica com aquela impressão, aquele medo, aquele nervoso, ele já tava quase dormindo, tava começando a pegar no sono. Quando ele escutou uma voz assim, bem distante assim, apaguem as velas, meus filhos. Aí ele tomou aquele susto, né? Falei, peraí. É a mãe. A mãe tá falando. E ficou esperando assim, se tremendo de medo. Ele ouviu de novo, né? Apaguem as velas, meus filhos. Pronto, ele se desesperou, acordou os irmãos. Acorda, mãe, a mãe. A mãe tá aqui no quarto,
E os irmãos, não, você tá impressionado. A mãe não tá aqui no quarto, não. Não, a mãe morreu, rapaz. A mãe morreu, a gente sepultou a mãe já. Foi hoje de manhã, para com isso, vamos dormir. A mãe não tá mais viva, não, para. Ela falou, não, eu escutei, presta atenção. E o coelho, rapaz, vai dormir, rapaz, para com isso. Quando ele acabou de falar isso, o irmão mais velho, a voz, apaguem as velas, meus filhos. Pronto, aí foi o alvoroço, né? Os três levantaram assim, saíram correndo, eles acenderam a vela. Naquela pressa, acenderam a vela e saíram com aquela vela correndo pelo corredor, abriram a porta da sala, correram pra rua. Ainda era cedo, assim, era umas 9 horas da noite, ainda tinha um vizinho assim na rua comentando, falando sobre a senhora. Nossa, aquela senhora, né, faleceu, que coisa triste. Quando os três se precipitaram assim, aquele pessoal comentando, ele, ai gente, me ajuda gente, o que foi? Aquela confusão, falou, a nossa mãe, ela tá lá dentro de casa, a assombração, tá assombrando a gente. Falou, não, mas tua mãe não morreu? Falou, não, mas ela tá lá, a gente ouviu a voz dela. Ela tinha uma história que ela mandava a gente apagar a vela toda noite, e agora a gente tava ali dormindo e a gente ouviu a pessoa falando, apaga a vela, meu filho. Eu disse, não pode ser, e ficou naquele, quem vai lá, quem vai, todo mundo com medo. E sempre em cidade pequena tem o valentão da cidade, e ou então um bêbado, né? E nessa aí tinha os dois, né? Ele era, além de bêbado, era valentão. Era o bonzão do lado da rua. Ele falou, que conversa é essa de fantasma? Eu vou pegar esse fantasma agora. Se vocês me derem uma garrafa de cachaça, eu entro ali e pego esse fantasma agora. O pessoal, não, você vai mesmo, rapaz? Vai mesmo, vou. Me dá aí uma vela na minha mão que eu vou agora. Me dê uma vela, eu quero ver se eu entro nessa casa. Aí deram aquela vela pra ele, que o menino já tava lá. Toma aqui a vela e toma aqui uma garrafa de cachaça. Se você conseguir encontrar ela, vê que mistério é esse aí, né? E ele entrou sozinho ali naquela casa, com aquela vela assim, aquela garrafa de cachaça, ele colocou aqui embaixo do braço. E o pessoal ficou lá fora na expectativa. Falou, meu Deus do céu, esse cara é corajoso mesmo. Ele saiu com aquela vela, ele falou que clareava assim, e escutou realmente uma pessoa falando, apaguem a vela, meus filhos. Ele falou, vem aqui apagar a vela. Vem aqui apagar essa vela aqui, se você é corajosa. Vem aqui, quem tá falando isso aí, apaga a vela? Que conversa é essa de apaga a vela? Vai parar com isso aqui agora. E o clareando assim começou a ir pra direção que a voz vinha da cozinha. Ele falou assim, nossa, tá vindo da cozinha, eu vou pegar agora. E clareando a cozinha e aquela voz, apaga a vela, meus filhos. E ele, mas que coisa é essa? Aí ele chegou assim tinha um fogão de lenha grande assim na cozinha e um buraco onde colocava a lenha ali, né? Aquele buraco. E ele chegou assim perto e a voz vinha de dentro do forno, gente. Aquela lenha assim, a voz assim, apague a vela, meus filhos, dentro do forno. Ele, poxa, tá aqui vindo do forno a voz, né? Ele meteu a mão assim, ó, clareou assim, meteu aquela mão e puxou. Ele puxou, ele falou, é você, né? Mistério. Aí saiu pra rua e falou assim, tá aqui o fantasma, peguei ele agora. Quando ele levantou assim, gente, clareando. O papagaio da velha, né? Que a velha tinha um papagaio, e ele sumiu nesse dia que a senhora faleceu. Os meninos não conseguiam encontrar esse papagaio, tinha desaparecido e eles já tinham até esquecido do papagaio. E o bicho perdido dentro do forno. Só que ele lembrava, né? Que toda noite a dona dele falava, apague a vela, meus filhos. E nessa noite, como ele não ouviu, ele falou, mas que estranho. A mãe, né? A mãe não tá falando apaga a vela? Então ele começou a reproduzir. Como se fosse assim uma lembrança dela, né? Ele viu, a minha dona não falou apaga a vela. Eu vou falar por ela. E ele falou, apague a vela, meus filhos. Como uma lembrança, assim, né? E os meninos, nossa, se comoveram demais. Todo mundo riu e outros se comoveram. E eles falaram, nossa, isso foi muito bonito. Foi uma lembrança, né? Da mãe. Eu não sei se esse papagaio continuou falando isso nas noites posteriores, né? Mas nessa noite ele falou. E assustou muita gente. Essa foi nossa história de hoje. Se gostou, clica no canal aí que gostou, né? E se tiver uma história, manda pra gente que eu conto aqui. Qualquer história é sua. Até quarta-feira e um beijão.